O governador vai falar um pouquinho primeiro dessa agenda aqui da vistoria da Casa de Saúde, depois a gente abre para perguntas, tá bom? Vamos lá? Essa obra é uma obra de 15 milhões de reais, dinheiro tanto do governo do estado quanto da própria fundação. Nós estamos falando de mudar completamente a lógica dessa microrregião, da microrregião de Ubá, no que diz respeito à assistência oncológica de quimioterapia. Hoje, os pacientes da microrregião de Ubá, eles têm que se deslocar até Muriaé, muitas vezes com um deslocamento que pode gastar mais de 3 horas e voltar para casa. A gente sabe que além da despesa que isso representa para os municípios, o desconforto para o paciente é muito evidente. Por mais que a gente tente melhorar os veículos, é um tempo em deslocamento muito grande. Essa obra vai permitir que esses pacientes sejam tratados aqui. Nós estamos falando de desmobilizar cerca de 50 pacientes por dia, que vão poder passar a ser atendidos num raio de 30, 40 quilômetros no máximo, fora os próprios pacientes de Ubá que vão ser atendidos dentro da própria cidade. Nós temos uma expectativa de que a obra esteja pronta para iniciar as operações já no meio do ano. E com isso a gente vê a Fundação Cristiano Varela reforçando a atenção e o cuidado dela com o paciente. Eu falava ali com os próprios representantes da Fundação, tanto com os nossos dois queridos deputados, deputado Misael, deputado Grego, meu deputado Paulo Filho, quanto com o presidente da Fundação, da preocupação que a gente tem com o custo, né, dessa operação. Mas a Fundação ela é muito conscienciosa, né, na forma de tratar isso. Nós vamos falar de pacientes que hoje já são tratados, então não é aumentar o número de pacientes que a Fundação atende, é dar mais conforto para os pacientes que a Fundação atende, é dar mais tranquilidade para esse tratamento, mantendo eles mais perto das suas famílias. A estrutura é excepcional, como todas as estruturas da Fundação, até do piso, que é de granito, ao cuidado com o tamanho do espaço e os equipamentos que estão sendo utilizados, eu tenho certeza que a população de Ubá e da Micro vai ficar muito bem atendida. Se a gente for somar o volume total de investimentos que foram realizados em Ubá ao longo desses últimos 6 meses em saúde, nós estamos ultrapassando 100 milhões de reais. Isso é investimento mesmo antes da gente ter o desastre das enchentes do começo do ano, isso é investimento que muda a condição de Ubá como polo microrregional. Eu fico brincando que Juiz de Fora que se cuide, que Ubá está quase virando polo macro-regional já, o que é muito bom para Juiz de Fora, né? Porque a gente também desafoga o Juiz de Fora com isso. Fico feliz que a gente esteja fazendo mais um anúncio de saúde aqui hoje. À disposição de vocês. Governador Elbert, da Rádio Jovem Rio de Rio Pomba, o senhor falou e é interessante que todo esse trabalho, não só a pessoa que está se tratando, mas os familiares também. É uma distância considerável, porque às vezes a pessoa está ali no tratamento, é importante ter um filho, um pai, um irmão por perto. Isso vai poder ajudar, dar um pouco de, talvez, conforto, né? A palavra é exatamente essa. Os tratamentos de câncer são tratamentos muito duros para o paciente e para a família, porque eu tenho uma fragilização emocional para além da fragilização física. No caso da quimioterapia, ela também impõe as suas restrições ao paciente, que fica muitas vezes abatido, cansado logo depois do tratamento. A gente ter condição de fazer isso perto de casa é melhor para a saúde dele. Mas esse conforto de estar perto da família também muda muito o resultado final. Não é por nenhum outro motivo que a Fundação Cristiano Varela, que é tão atenta à qualidade do serviço que presta, está trabalhando nessa descentralização. Tanto aqui quanto no polo de Manhuaçu, que também está sendo estruturado, o que a gente vê é um cuidado com o paciente e com a família. Quando a gente leva o paciente para fazer a quimio em Muriaé, normalmente a gente libera, através do consórcio ou da prefeitura, a vaga para levar um acompanhante. Mas aqui eu posso trazer um acompanhante, posso trazer 2 acompanhantes, posso vir no meu próprio carro. Então, assim, a gente muda completamente a forma de acompanhamento desse paciente. Eu fico muito feliz por eles. Inclusive, você não tem que ficar o dia inteiro esperando, porque o que acontece? Quando eu mando uma van para Muriaé, os pacientes vão ser atendidos ao longo do dia. Então eu vou amanhã cedinho, saio de casa quase de madrugada, fico lá o dia inteiro, sendo que a infusão num paciente só vai durar 1 hora, 1h30. O resto do tempo o paciente fica lá esperando. Aqui não. A gente vai ter a possibilidade, pela pouca distância, eventualmente a van vem de manhã, volta de manhã mesmo, ou volta a dizer, você nem precisa da van da prefeitura, você pode vir por você mesmo. Governador, aqui é o Web Rádio Sul-Americana e TV Ubá, nós estamos aqui num hospital que hoje faz parte da rede FEMIG, mas está em fase de transição para o município de Ubá. Com essa transição para o município de Ubá, você vê a possibilidade de, a médio prazo, estar ampliando os serviços aqui em parceria com o município para...
É possível, a gente tem sempre que tomar cuidado para a gente não criar estruturas que a gente não seja capaz de dar movimento para elas depois, para que elas se paguem. Uma das maiores dificuldades que a gente tem em Minas Gerais hoje não é o caso de Ubá, mas são os pequenos hospitais de pequeno porte, porque o hospital não consegue se sustentar, ele não produz o suficiente para se sustentar. Então, construir mais estrutura ao lado onde a gente já tem, como é o caso daqui, faz todo sentido. Vai depender de Ubá ir se estruturando para isso. Mas isso passa também por um convencimento, muitas vezes, de municípios do lado, de desativar algum pequeno hospital para a gente transferir isso para cá. Eu repito isso e às vezes os prefeitos ficam angustiados, porque eu falo, prefeito, um hospital de menos de 30 leitos, ele só pode ter 3 destinos. Ou ele tem que se transformar num hospital cirúrgico de especialidades, perfeitamente possível, ele opera só ortopedia, ou é só uma maternidade, ou ele tem que se transformar num hospital de transição, que é exatamente o que nós temos aqui atrás. Esse hospital que está aqui atrás tem leitos de transição, são leitos de longa permanência. O paciente que está aqui, ele não é um paciente de alta complexidade, ele está aqui porque ele precisa de cuidados, que são cuidados de média ou baixa complexidade. Ou ele tem que transformar o hospital dele numa UPA, num pronto atendimento, para ele poder regular o paciente, não para passar mais de 24 horas ali. Voltando na sua pergunta, a expansão desse equipamento depende da gente ter esse convencimento com hospitais de pequeno porte no restante da região. A região da Zona da Mata é a que tem o maior volume de pequenos hospitais por município em todo o estado. É porque é uma região antiga, é a região mais antiga do estado em ocupação. Então nós temos vários municípios aqui que têm hospitais com menos de 30 leitos. A expansão de Ubá, como aconteceu com Juiz de Fora, vai sempre depender da gente negociar esses leitos nesses pequenos municípios. Que essa é a notícia dura para dar, né? Porque a pessoa fala assim, mas vai, o meu hospital, foi calma, nunca fechar o hospital, nunca fechar um leito, né? Mas dá para o leito uma utilidade que faça sentido para as pessoas, né? É isso. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Viu que Deus foi bom com a gente, que a gente veio para o sol, mas o sol falou, não, calma, vou deixar uma nuvem aqui, tampando. Vamos tirar uma foto aqui. Agora.